Não tem como. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça, o irmão falou do preventivo aí, pela graça sois salvo, mediante a fé. Por meio da fé. Mas veja, o mediante, por meio, essa fé é de quem? O senhor lembra como continua o versículo? Lembro, vou terminar de citar. Então vai em frente. Pela graça sois salvo por meio da fé. Agora, olha a dificuldade de interpretação de alguns. Veja, por meio da fé, isto não vem de vós. Alguns pensam, atribuem isso não vem de vós à fé, como se a fé fosse dada por Deus. Entendeu? Agora, pela graça sois salvo. Percebe que a expressão relacionada à salvação é que não está ao alcance do homem. Como o homem que é o efetuaria sua própria salvação? O que é o isto? O isto é pronome demonstrativo. Eu sei. Está demonstrando o que está demonstrando a primeira expressão, que é a salvação. A salvação não vem do homem. O predestinacionista ensina que a fé é dada por Deus. Não. Ele fala assim, ó. O texto diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé. Isso aí é um processinho. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé, no grego, é palavra feminina. A graça, no grego, charis, também é palavra feminina. O isto não é palavra feminina nem masculina. Na língua portuguesa, querido. Na língua portuguesa. Na língua grega. Há dificuldades de tradução. O Novo Testamento foi escrito em grego. Sim. Então, o isto que aparece lá não é feminino, então não se refere à fé e não se refere à graça. Mas deixa eu falar para o senhor. E não é masculino também. Só que então, o isto... a que se refere o isto? Pela graça sois salvas mediante a fé e isto não vem de vós. Se refere a quê? O isto, sendo neutro, se refere a todo o processo. Agora você falou a palavra certa. Isto é neutro, né? Masculino e feminino. Deixa eu terminar. O neutro, o isto, se refere a quê? A todo o processo anterior. Então, o processo de salvação pela graça mediante a fé é o isto. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse versículo é claro como o meio-dia. O texto está dizendo que não é a graça, não é a fé, não é a salvação, é o processo todo, o processo de salvação pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós. Então, o senhor, de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, querido. O senhor acredita, assim, o senhor acredita que o mais miserável pecador, Deus resolve salvá-lo? Não precisa nada dele. Responde para o nosso telespectador. Se Deus... Não entendi a pergunta. Como é que é? O mais miserável pecador. Deus o salva baseado só em sua vontade. Não precisa de nada desse pecador. Exatamente. Deixa eu explicar. A salvação ocorre assim. É segundo o beneplácito, o livro de Efésios fala. A salvação é segundo o beneplácito da sua vontade. Porque nenhum homem planejou a salvação, pastor. Exatamente. Essa é a fonte primária da salvação. É o beneplácito da sua vontade. Então, como é que Deus faz? Deus quer salvar o pior dos pecadores. Ele fez isso, ele salvou o apóstolo Paulo. É o pior dos pecadores. E ele fala que ele era o pior dos pecadores. Como é que Deus age? Deus, então, começa a atuar no coração desse homem, anulando sua vontade? Não. A Bíblia diz que quando o Espírito viesse, ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ele começa a trabalhar naquele coração. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, a Bíblia diz o seguinte, olha, Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que significa isso? Paulo estava resistindo a essa atuação da graça por um tempo, mas Deus foi trabalhando. Até o momento em que Deus o convenceu plenamente, docilmente, respeitando o seu querer, e Paulo quis. Então é assim que Deus age quando ele quer salvar alguém. Isso. Claro que ele quis. Eu também quis. Por exemplo, nenhum calvinista anula o querer. O que acontece é que o querer, ele é trabalhado por Deus. A questão é outra, pastor. Um pecador entra na igreja. A questão, pastor, não é o querer. Não é esse o problema. O problema é porque Deus convence alguém. Mas tem que decidir, querido. Ele decide, ele quer. A questão não é essa, ele virou pastor. Arminiano. Pastor, o senhor não está entendendo o que eu estou dizendo. Ele vai falar agora que isso só funciona para os eleitos. O senhor não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, todo crente, ele quis crer.
Todo crente, ele decidiu crer. A questão não é essa, a questão vem antes, pastor. A questão é por quê? Qual é a fonte que trabalhou nele para que ele decidisse de si mesmo? Qual é a fonte, a influência que foi exercida nele para que ele, num dado momento da vida, ele se rendesse como Paulo fez? Fora essas pessoas... Nós cremos que essa fonte é Deus. Ele trabalha na pessoa de modo soberano. Agora a questão é, por que ele faz isso em alguns e em outros não? Essa é a questão. Por que Deus trabalhou no apóstolo Paulo resistindo e ali, até o ponto que Deus jogou ele no chão e aí ele creu? Por que Deus fez isso com ele e não fez com Caifás, por exemplo? Por quê? Paulo também não queria. Paulo também era cruel. Paulo também tinha o coração duro. Paulo também era sanguinário. Foi o pior. Paulo foi pior do que Caifás. Foi pior, mais sanguinário, mais assassino, mais perseguidor, e Deus o rendeu. Por que essa atuação da graça que atuou em Paulo não atuou em Caifás? Porque a resposta teológica, bíblica, reformada, presente não só em Romanos, mas nos Evangelhos, em toda a Bíblia, é o seguinte: Deus escolheu alguns. Por que ele escolheu Paulo e não escolheu Caifás? Eu não sei. Eu tenho que me curvar e dizer: Senhor, eu te louvo, porque a sua graça me alcançou de modo fantástico. Porque o Senhor não acredita que foi porque Caifás não aceitou a graça de Deus na sua vida. Paulo também não aceitou, pastor. Foi necessária uma atuação especial nele. O senhor acha que a vontade de Deus pode ser resistida até o fim? Não, mas tem um detalhe. Pergunta para Jonas. Não, mas entra um pecador, se a vontade de Deus pode ser resistida até o fim. Entra um pecador na igreja. O pregador ministra a palavra, cheio da graça, de conhecimento e de unção. O senhor entende que o Espírito Santo não convenceu aquele pecador? Não convenceu. Não convenceu. Olha que dificuldade, né? Por que dificuldade? Essa é a diferença. Ele faz o que ele quer, pastor. Ele quer endurecer, ele endurece. Mas aí, pastor, tem um outro detalhe. Ele faz o que ele quer, o calvinismo e o predestinacionismo faz uma certa confusão em confundir o predestinacionismo com a soberania. As duas coisas terminam se tornando uma só. Mas são? Não, senhor, veja bem. Ele predestina porque é soberano, pastor. A predestinação, ela é presciente para o calvinista. Ele vai dizer que não. Ela é presciente. Para o arminiano. Para o arminiano. Não. Veja bem. Sim. Pastor, a predestinação é baseada na presciência para os arminianos. Para os arminianos. Para os calvinistas, não. Até porque a predestinação para os arminianos, que eu não sou, com relação a dois grupos, é Israel e igreja, e não ao indivíduo. Isso, pastor. Veja bem, a soberania de Deus, pastor. A Bíblia diz. Não, a Bíblia fala claramente, pastor. A Bíblia diz claramente, a soberania de Deus deixa eu só terminar e o senhor fala. Veja bem. Poucos são escolhidos. A soberania de Deus, ela opera no momento em que Deus quiser, como Ele quiser, porque Ele é soberano. A soberania de Deus é uma das demonstrações do livre-arbítrio divino. Ele opera quando quer. O calvinista, o predestinacionista, pega o caso de Paulo, que foi escolhido do ventre da mãe, em Gálatas capítulo 1, verso 15 da Epístola aos Gálatas. Pega o caso Jeremias, mas não se apercebe de que isso são casos isolados, pertinentes à soberania divina. Se Deus é soberano, Ele age quando quer, como quer. Então não vale nada. Não, peraí. Pastor, quando a gente fala isso, como é que fica o Salmo 139? Só valeu para o autor do Salmo 139, aquilo que está escrito lá, que Deus escreveu todas as coisas no livro dele, desde que a pessoa estava sendo formada no ventre? Eu acho que não, pastor. Aquilo está escrito. É onisciência divina. O senhor é um estudante da onisciência. Então. Isso é onisciência, amado. Sim, só que o texto não diz só que Deus viu ele lá no ventre. O senhor acha que Deus não conhece os mínimos detalhes da nossa existência? Cada detalhe. Da nossa existência. Jeremias e Paulo não foram escolhidos desde o ventre. Além dele tem também o João Batista, né? Que foi pré-anunciado igual Jesus, antes de ser concebido e tal. Não são exceções, são demonstrações de que Deus sabe exatamente tudo o que vai acontecer com as pessoas que vêm a esse mundo. Não, saber, aí é uma questão de onisciência, mas só que a onisciência de Deus, a onisciência de Deus, ela não anula a liberdade de decisão do ser humano. Não, tudo bem. Mas a gente vai discutir... Nem a onisciência da onipotência, nem a presciência de Deus. Nenhum sistema diz que a vontade é anulada. Não. Os sistemas dizem, teológicos, que a vontade é trabalhada. A Bíblia fala assim, o senhor falou que todo mundo é predestinado. Pastor, essa afirmação é de uma distância de anos-luz do que a Bíblia ensina.
Desculpe, pastor. Mas a Bíblia diz expressamente. Todo mundo é predestinado. O senhor falou aí que todos são predestinados. Pastor. Todos predestinados. Eu sou contra a predestinação individual. Ok. Então, olha o que diz a Bíblia. O senhor falou que é contra a predestinação individual. Pastor, olha o que a Bíblia diz. Sou contra. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O senhor se remeteu a uma ideia muito escatológica, amado. Pastor, mas salvação estou falando da seleção final. Sim, ela é escatológica. Ela vai ter um desfecho toda salvação final. É escatológica, pastor. Não. A salvação mas veja bem. Nós estamos caminhando para ela. O senhor entende que todos que estão na igreja serão, por exemplo, arrebatados? Eu sei que os dois creem no arrebatamento, não creem? O senhor crê que todo o cristianismo hoje... Se forem salvos, sim. Sim. Mas porque tem alguém na igreja... Sim. Vocês dois vão concordar no arrebatamento e eu vou discordar de vocês dois. Vocês são dispensacionalistas e eu não sou. Né? Eu creio que a igreja passará pela grande tribulação, porque isso está escrito na Bíblia no arrebatamento também. Creio no arrebatamento. Mas depois da tribulação. Depois da tribulação. Você é premilenista histórico. Só, gente. Isso. Mas o premilenismo histórico não tem problema, não. Só. Eu não vejo grandes problemas com o premilenismo histórico. Eu acho até legal, né? Acho até atraente, para ser sincero. Não sou, mas até acho legal. Nada mais que atraente. Agora, uma coisa é certa. Quem vai ser arrebatado são os crentes. Então, existe um aspecto escatológico da salvação, é claro. Ela tem que ter impregnado nela, evidentemente. Deixa eu